E o capítulo de hoje fala coisa muito gostosa para nós. Quisera eu me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam, de alguma maneira ou de alguma sorte, corrompidos vossos sentidos, e se aparta a simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo no conhecimento. Não sou contudo no conhecimento. Mas já em todas as coisas nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Ou seja, vós conhecer a todos nós em todas as coisas. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, e recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém eu fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia, como nós falamos da outra vez, que Paulo até estava exortando a igreja que mostrasse o comportamento cristão, porque os irmãos da Macedônia vinham visitá-los. E Paulo exortou aqueles irmãos e também elogiou aqueles irmãos. Então, agora ele está mostrando aqui. Os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado. Ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida, não nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo, Deus o sabe. Mas o que eu faço, farei para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Paramos no 12. Vamos orar. Senhor, nosso Pai celestial, nós glorificamos o teu nome, porque tu és o nosso único Deus verdadeiro, e nós agradecemos, ó Pai, porque naquele gesto, ainda lá na glória, antes do mundo ser mundo, o Senhor escreveu os nossos nomes. Portanto, ó Pai, não nos deixe pela tua misericórdia, de maneira nenhuma ficar para trás. Se precisar nos exortar, exorta-nos, porque o Senhor é Deus e o Senhor há de ter compaixão de nós. Exorta-nos, faz o que bem aprouver a Ti, mas pedimos que pela Tua misericórdia
não nos deixe para trás. Eu peço também como o teu servo, irmão Branda, pediu, ainda que eu seja esbagaçado, ainda que eu seja cortado em pedacinhos, ainda que eu morra eletrocutado, mas eu peço a Ti que não nos deixe ir para o trono do julgamento, mas que possamos estar lá como a noiva de Cristo, para glorificar e exaltar o Teu nome. Pai, pedimos que o Senhor abençoe toda a Tua Santa Igreja que aqui está. E eu, Pai, aqui muitos, inclusive eu, não teria condições de tomar a ceia. Mas é o Senhor que nos justifica. E nós pedimos que todos que vierem tomar a ceia, que possam ser bem aceitos pelo Senhor e que o Senhor toque nos seus corações. E amados visitantes, ou pessoas que não são ainda batizados, que possam sentir uma sede bem forte de se acertar contigo, porque o tempo está muito próximo. Pai, no nome de Jesus Cristo, pedimos todas essas coisas maravilhosas. Amém. Aleluia. Poder sentar, amados, e lembre que eu deixei no versículo 13. Bem, irmão, como de costume, eu gosto de dar logo um preâmbulo daquilo que Paulo falou. Eu gosto muito de Paulo. Quem não gosta de Paulo, né? Quem não gosta de Paulo, você sabia que tem um percentual muito grande das igrejas que não gostam de Paulo? Muito grande. O que diz no mínimo de Paulo é que ele foi machista. Paulo era machista, não dava vez às mulheres. Paulo não permitia que a mulher pregasse. Paulo fazia isso, fazia aquilo outro. Então, muitos chamavam ele de machistas. Um dessas igrejas depravadas dizia que ele não gostava de mulher. Está vendo? Era machista contra as mulheres. E não gostava de mulher para querer se casar. Aí o Satanás bota interpretações malignas. Quando o próprio Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 21 e diante, né, ele diz que as pessoas desentregou as fames, paixões de desonrar os seus corpos uns com os outros, varão com varão, e até as mulheres mudaram no sentido da natureza. Então, a coisa é desgraçada. Aí tem pessoas que dizem isso, para querer difamar Paulo. Mas Paulo sempre foi o principal para os gentios. Sempre. Não foi o irmão Branda, não. O irmão Branda foi a continuação. O irmão Branda foi a continuação. Mas for dizer que ele era mais importante do que Paulo, olha, eu prego o evangelho de Paulo, como é que eu posso ser mais importante do que Paulo? Aí depois ele ainda disse, e Paulo sentará no meio daqueles 24, né? São 12 profetas e 12 apóstolos, né? E Paulo estará sentado lá. Então, ele quis dizer, em outras palavras, eu sou humilde, eu não tenho condições. E ele disse ao anjo, se o povo de Paulo entrarem, o meu também entra, porque eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. Amém? Então ele foi obediente, o profeta foi obediente, o profeta não saiu da palavra de Deus, não saiu dos caminhos traçados por Paulo ou por Jesus Cristo através de Paulo. Então, é um negócio tremendo. É por isso que eu gostei demais desse versículo, porque Paulo, inclusive, é como o caminho da mina. Você vai, tem muitos caminhos tronchos, espinhosos, pedregulhos, mas de vez em quando tem um sinalzinho mostrando que você está certo. E Paulo deu esse sinal. Só quem não quiser ver por entre linhas, Paulo deu. Um deles está aqui, ó. Quisera que me suportasses um pouco da minha loucura, suportar-me, porém, ainda. Paulo sabia que o que ele ia falar, ninguém tinha falado isso. Estava lá escrito em Gênesis, mas ninguém tinha falado. Então ele disse, porque eu estou zeloso de vós, como com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem a um marido, a saber, Jesus Cristo.
Veja só, por que Paulo se reportou aqui e não foi se reportar no exemplo de Maria? Ele foi se portar, ele portou-se, ele indicou o caminho traçado por Eva, porque Eva era uma virgem, a igreja de Deus, virgem, e ela caiu na transgressão. Então, Maria não caiu na transgressão. Não é verdade? Por isso que ele não citou Maria. Ele não citou Maria. Imagina se ele tivesse citado Maria, hein? Os católicos já fazem o que fazem aí, mas ele não citou Maria. Ele citou ela porque ele estava dando um exemplo de quem se apartou da simplicidade que há em Cristo. Então, isso é para nós. Nós temos vivido no período em que devemos ter fraternidade com todos. Vocês conhecem a palavra fraternidade, não conhecem? Fraternidade em latim é a mesma coisa de irmandade. Fratelli é vita. Fratelli é aquilo que está indicado em irmãos. Então, reunião fraternal, né? a intercessão fraternal, porque frater quer dizer irmão. O irmão que mata o outro é chamado de fratricida. Então, meu amado irmão, ele fala disso aí do dia. O pastor, não precisa nem dizer, o pastor é direto. O pastor é direto chamando a igreja para fazer parte desta fraternidade, desta irmandade em Cristo Jesus. Mas de vez em quando o pastor está descobrindo coisas que é triste. Nas igrejas, não quero dizer nessa não, nas igrejas, agora que pode ter dessa também pode. Ou seja, irmão fazendo grupo. Quando o irmão faz um grupo para não querer estar ao lado do outro, ele está matando a fraternidade. E quem gosta disso? Quem é que gosta? É o Espírito Santo? É o inimigo, muito bem, é o inimigo. Então, nas nossas igrejas, se a gente não clamar a Deus por misericórdia, nós seremos enrolados pelo inimigo. Tem uma reuniãozinha de confraternização em favor das crianças, em favor de quem está aniversário dentro do dia. E ali tem 1, 2 ou 3 que não estão de acordo, ou tem falado do irmão ou da irmã, a participação dele não serviu, não. O inimigo, ele é astuto. Você vai com aquela irmã invocada, tudinho, é meu. Aí chega para outra e diz, olha, eu não sei se eu chamo a irmã fulana de tal, ou o irmão fulano de tal, porque ele tem sido meio chato. Você não chamava, não. Aí um que tem conhecimento, um ou uma que conhece os conselhos do pastor César, conhece o que a Bíblia diz, conhece o que Paulo fala para nós. Então, e ver a pessoa dizer isso, ou você tenta acertar aquela irmã ou aquele irmão, ou então o conselho que eu lhe dou, não vá. Não vá, porque Deus não se agrada. Tiver 10 e tiver 3 contra 7 ou 7 contra 3, ou quase a metade, Deus não está ali. Eu estarei no meio daqueles que estejam usando o meu nome. Onde tiver 2 ou 3, eu estarei ali no meio deles. Agora, se tiver 10, 12, e ali 5 ou 6 ou 7 estiverem querendo esfolar o irmão ou a irmã, deixa eu vou entrar aí para quê? Eu não sou Deus de confusão, não. Então, e está acontecendo, viu? Está acontecendo quando o pastor fala em grupinhos do dia, porque ele está sabendo. E aqui também está acontecendo. Isso não completamente dizer, porque eu só estou falando porque Paulo está nos orientando aqui. Isso aí compete ao pastor César. Mas quando o pastor César está falando de grupinhos, é isso aí. E toda vez que surge um grupinho, quando o Espírito Santo revela ao pastor César tem que entrar com dureza para que acabe aquilo ali. Porque senão a igreja vai
aquele buraquinho entrando. Lembre-se do que aconteceu quando Moisés desceu com as pedras da lei e estava todo mundo, todos despidos. Que coisa terrível. Despido, cada brincão tremendo, colar, tudo ali, e o povo desceu a folgar. Assentou-se para folgar, ou seja, fizeram o primeiro carnaval do mundo. Foi aquele ali. E Deus ali conversando com Moisés, Deus sabe de tudo. Aí disse, Moisés, desce depressa que o teu povo está, de outras palavras, se acabando. Até Arão teve medo de dizer, eu não faço não. Mas Arão, fazer os 2 bezerros de ouro, ainda dizer, me deram o ouro, eu joguei, saiu e saí. Já saiu feito? Ou precisou de mãos para fazer? E essas mãos não foram orientadas por Deus. Então, cadê a fraternidade? Naquele dia, quantos caíram no buraco? Caíram vivos para morrer lá dentro, depois caíram para morrer sufocado. Por quê? Porque esqueceram. Todos vos dirão que sois meus amigos, quando vos amardes uns aos outros. Amém. Então, meus irmãos, isso é duro. Aí ele diz, eu teve que, assim como a serpente da sua astúcia enganou a Eva, de alguma maneira, como é que diz? Vós possais também ser enganados a vossas mentes e deixar a simplicidade que há em Cristo Jesus. E Paulo não era ignorante, não. Quando Paulo falava lá em Deus, Paulo falava como se fosse Jesus Cristo. Porque Paulo sabia, o que hoje muitas igrejas não sabem, Paulo sabia que o chamado de Jeová era o próprio Jesus Cristo. Vocês querem prova disso? Está lá em Coríntios 10. A rocha que vos seguia era Cristo. E aqueles que resistiram lá no deserto, olha aí, não resistiram a Jeová, não. Resistiram a Cristo. Está vendo? Por isso foram prostrados. Depois Tiago diz que tendo Deus batizado uma multidão tremenda através do mar e pelo nome de Moisés, houve esse batismo. Se a Bíblia diz que é batismo, por que foi batismo? Não é precisar mergulhar ele assim, não. Está passando por debaixo das águas, mas não são atingidos pela água. Saiu do outro lado. Aí Deus não se agradou da maioria. Tudo isto por conta de uma palavra de fraternidade. Fraternidade é irmandade, é viver como irmão. Amém? Então, meus irmãos, eu vou ver o que é que Paulo fala mais aqui, mostrando que não era inferior aos principais e excelentes apóstolos. Entendeu? Ele chegou a dizer, se eu sou rude na palavra, olha, rude na palavra, tipo o pastor César. Tipo o pastor César. O pastor César é um homem que sabe bem tudinho. Ele é educado demais, onde quer fora, mas aqui ele é rude. Rude não quer dizer que está fora, rude quer dizer, como aquelas palavras que Jesus Cristo disse, eu não sei nem até quando vou vos suportar, dizer para os discípulos. Não sei quando vou vos suportar. Naquela hora que não quiseram aceitar Jesus Cristo com os apóstolos, aí João o apóstolo da onde? João, o apóstolo do amor, né? Depois foi João, o apóstolo do amor, que disse, Senhor, lembrou-se de Elias, vamos mostrar quem somos nós. Senhor, quer que nós peçamos fogo para cair do céu e destruir a todos eles? Jesus olhou assim e disse, vocês nem sabem de que espírito vocês pertencem. Então, teve hora que ele teve que ser meio rude. Aquele discípulo, você veja como ele repreendeu Satanás, que estava por trás de Pedro. Homem,
Tem piedade de ti mesmo, negócio de querer morrer, tem piedade de ti mesmo. Satanás sabia que ele só não deveria morrer, era na cruz. Ele conhecia a Bíblia, ele conhece a Bíblia mais do que a gente. Só não deveria morrer na cruz. Fizeram tudo para Jesus se desviar. Até numa coisa simples como o pão. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, você vai ficar devendo a mim. Porque ele sabia, aquele que a pessoa serve, ele é escravo daquele. Ele queria escravizar Jesus. Depois, olha, vou te dar todo esse reino. Mostrou denominações, mostrou tudo, misturou com tudo, se te darei se prostrado me adorares. Como quem diz, eu faço isto, que vai acontecer? Ele vai dizer, eu quero conquistar o mundo, aí eu encho os braços, pegava na maior armadilha do mundo que o Satanás podia dar. E Satanás ia ser citado hoje. A gente diz, infelizmente, ele foi enganado por Satanás, agora nós estamos pedindo que ele nos ajude, que ele foi enganado por Satanás. Mas há chance para alguém dizer isto? Não. O nosso Deus é o Deus vencedor. E ele já estava predestinado. Ele já tinha avisado. É no sangue. João, quando ouviu, o Espírito Santo tomou João e disse, eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. A ele segui. Não tinha ninguém com o nome de Cordeiro. Porque ele quis dizer, quem sabe dizer, eis aquele que vai. Que é esse aqui que sai da veia? O sangue. Esse é aquele que vai verter o seu sangue. Deu logo a demonstração lá em Abel. Quando Abel ofereceu o cordeiro sangrento, sangrou, nem faca havia, ele pegou uma faca, uma pedra pontuda e rasgou o jugular do cordeiro, ele balido, até que atingiu a veia e fez aquilo ali. E o outro que é invejoso e quer ser o melhor, e a ânsia dele era dominar o mundo, era ser rei, só que é rei das trevas. Ele ficou zombando de Abel. Que altar feio, ele olhava para o dele, maçã, melancia, banana, uva, tinha tudo à vontade. Que altar feio. Aí quando viu o fogo do céu, lambeu o altar de Abel. Aí ele se admirou, peraí, com um altar desse, eu aprendi que tinha sido frutas, eu aprendi que tinha sido maçã, trouxe todas as frutas, e ele pegou um altar feio daquele. E aceitou, aí ficou com o coração compungido. Aí foi quando Jesus disse, né? Deus disse Jesus, né? Porque tudo foi feito por ele. Porque caiu do semblante. Se fizeres o bem, não terá aceitação para ti, ou não teria aceitação para ti. Veja só, eu continuo, não estou desfazendo de ninguém, quem quiser que diga, mas eu continuo a pensar que nas entrelinhas, Deus chamou ele assim e disse, se você se portar como verdadeiro varão, eu te pus como querubim, conferidor, tu andas sobre as pedras, agora não saia do caminho não, que Deus sempre adverte. O próprio irmão Branco disse que Deus não faz nada sem antes advertir. Aí naquela hora, Deus disse, eu não te disse que se fizeres o bem, teria aceitação para ti? Porque você acha que se ele dissesse, Senhor, eu aceito, ele não ia dizer isso, Senhor, eu aceito. Porque, primeiro, ninguém aceita Deus se não for Deus que chame. Vocês creem nisso? Não foi nenhum de vós que me procuraste, foi eu que chamei a vós. Porque ninguém veio a mim se o Pai não trouxer antes. Quando ele não trouxer antes, ou seja, antes que o mundo existisse, o Pai escreveu, olha, salve Alves, salve Gilvão, salve todo mundo aí. Salve as irmãs, eu não decoro muito não. Eu decoro mais Estênia, Elisângela, isso aí já não sei, Lu e irmã Adilene. Francisco que tem uma mente muito boa para isso. Então, meu irmão,
Se meu pai não tiver trazido vocês antes. Por isso que quando ele espantou aquela turma, porque não foi ele que chamou, foi a turma que quis, se interessou, aí ele disse para aquela turma ali, quero comer o que nós vamos ver hoje. É claro. Claro, ele é um amor eletivo, porque se ele não ele até diz, eu açoito aquele que amo, para que ele não se perca. O amor de Paulo é eletivo. O amor de Paulo. Paulo, vocês creem que Paulo tinha o Espírito Santo? Amém? Foi que Paulo disse, jogue esse iníquo fora da igreja, para que Satanás tome conta da carne dele, mas que o espírito dele seja salvo. Porque aquele era o amor de Paulo. Aí então, aconteceu. Depois disso, Paulo mandou uma carta, dizendo que ele voltasse. Quando ele voltou, aí a igreja tinha ficado triste com a carta, até a gente leu na semana passada, foi atrasada, que ele disse, eu fiquei triste por ter mandado a carta, mas depois não fiquei triste não, porque eu mandei para o bem de vocês. Se vocês ficaram contristados, não foi em relação a quem fez o agravo, mas foi em relação a Deus, vocês ficaram contristados, então isso aí mostra o caminho do bem. Que vocês, se ficaram contristados com Deus, não é culpando a Deus, é pedindo a Deus misericórdia. Aí você se acerta com Deus. Veja só. E todos nós passamos por essas falhas, mas todos nós temos chance de nos acertar. Então, meus irmãos, o negócio está gostoso, mas eu tenho que olhar o relógio. Eu nunca vi correr tanto como o relógio. Se quiser apostar a carreira com o relógio, ele ganha. Aí dá falta, graças a Deus, 16 minutos. Então eu vou ler mais um pouquinho aqui. Se ele já diz que nada foi inferior, tem hora que ele diz que sofreu perseguições, lutas, naufrágios, tudo isso ele dizendo, não para se vangloriar, mas para dizer, por isso que ele diz que em nada seria inferior aos irmãos, mas sim, ele cumpriu a vontade de Deus e suportando aquela carga tremenda que foi a perseguição que queriam matá-lo. Veja só. Então nós ficamos no 13, eu vou ler mais um pouquinho. Porque tais falsos apóstolos, eu vou ler o 12, porque a gente parou no 12, para a gente emendar, fazer a ponte. Porque tais, no 12, mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados como nós. Quando alguém estivesse gloriando as coisas assim, então tem que ser achado como nós. Mas se for achado diferente de nós, tem alguma coisa errada, e não é com nós, é com ele, porque nós seguimos a palavra de Deus. Tanto é que Paulo chama ele aqui de quê? Olha, no 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha. A palavra maravilha também serve para dois sentidos. Muita gente confunde. Maravilha é um espanto. Sabia? Maravilha é espanto. Essas palavras que eu vejo assim, para não confundir, porque tem casos que ficaram admirados, porque João disse, e eu vi a besta, tudo, e me maravilhei. Aí parece que maravilhou, né, enaltecendo, não, maravilhou como ela era astuta, desgraçada e queria destruir o povo. Tanto é que ele chorou. Se fosse coisa boa, ele não teria chorado. Aí o profeta ao lado dele disse, não chorei, João. E aconselhou ele. Então, maravilha serve para o bem ou para o mal. Espetacular serve para o bem ou para o mal. Por exemplo, ele vai chamar aqui de Elias. Elias teve um resultado espetacular na loja dele vende sapatos. Então, coisa boa, maravilhosa, né? Mas, se disser, Elias foi demitido
Isso causou maravilha a toda a família, que ele vinha trabalhando correto. Então, causou espanto. Maravilha significa espanto, ou para o bem ou para o mal. Então, bota isso para não parecer que a maravilha é coisa só boa. Não. Quando se trata de coisa de Deus é boa, mas quando se trata do contrário, é admiração por aquele espírito mau. Porque tais falsos apóstolos, sobre os fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Não é maravilha, ou seja, não é de espanto. Veja só, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito porque os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Pode ser o que for, pode mostrar que está curando, mostrar isso, aquilo, outro, mas se as obras não estiverem que agradem a Jesus Cristo, vai acontecer Mateus 7, 22. Senhor, mas no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós expulsamos demônios, Senhor. No teu nome fizemos isso, aquilo ali, Senhor. E nós estamos aqui separados, o Senhor não deixa juntar com os nossos amados irmãos. E Jesus dirá assim para ele: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca, jamais vos conheci. Aí, mas Jesus, esse conhecia aí, é conhecido como esposo. Eu nunca, jamais vos conheci como esposo, porque vocês eram uma mulher infiel. Vocês eram uma igreja infiel. Uma igreja que pensava no dinheiro. E a mulher que é casada e só pensa no dinheiro, de respeitando o marido, ela é o quê? Não tenho medo de dizer não. Não, mas fiel é muito doce essa palavra. É muito doce. Ela é prostituta. Ela é do PT. E que as iniciais de PT também são iniciais para ela. Ela é uma PT. Então não entra no reino dos céus. E ainda tem outra coisa que Deus chama para ela de virgens nécias, virgens loucas. Então, Jesus Cristo, ele passou a mensagem que sofreria por nós, mas já tinha reservado lugar, etc. Aí teve aquela repercussão quando o inimigo pegou Pedro e repreendeu o inimigo. Volta a dizer, ele disse: tira-te de mim, Satanás, porque tu não tens pacto com o rei de Deus, e tu não conheces as coisas de Deus, só conheces as coisas dos homens. Se for daquilo com Pedro, com 6 dias, estava Pedro, Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração. Então, Jesus já soltava palavras assim, dizia que ele não tinha parte, afaste-te de mim e depois chama ele. Inclusive, no monte, para mostrar mais uma vez que aquele não foi Pedro, não, meu irmão Nivaldo, para mostrar que não foi Pedro, foi Satanás, no monte o Espírito Santo só usou ele no monte. Senhor, é bom estarmos aqui para fazer 3 tendas. Usou Pedro. Como é que foi Pedro? É porque tem gente que só olha, é numa hora dessa que a letra pode matar. É numa hora dessa que a letra pode matar. Porque aquele negócio quando Paulo falou na letra, foi se referindo à letra da lei. Pela lei, você pode ter feito o que for, mas pela lei, você está pela lei você deve morrer. E pronto, a letra mata. Então, meus irmãos, olha, vocês estão sendo abençoados, não? Amém. Vamos dar salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por ter nos orientado. Amém. Então, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez vos digo, ninguém me julgue ser insensato, ou então receber-me como insensato, para que também me
glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, Paulo disse. Por isso que ele disse, espero que suportai na minha loucura naquela hora, porque quando ele fosse revelar isso, e ele revelou, isso é loucura. Muitos pensavam também que era maçã. E hoje é que ele estava escrevendo para nós mesmos, para nós gentios. Hoje isso é loucura. Loucura é acreditar, como o pastor César diz, que uma cobrinha saiu andando, tirou uma maçã, aí fez meia volta e disse, Eva, come isso aqui, Eva. Aí Eva, aquela serpente, não, como não? Deus quer que a gente não comesse, não. Ah, ele quer que você coma, que é para você não ficar como ele, conhecendo bem o mal. Mas nem que você comer, vai abrir seus olhos. Eva. Você vai ficar uma dama, olha, já pensou, a dama do Éden, igual a Deus, conhece tudo. Aí foi crescendo, as orelhas dela foram crescendo, e foi dando aquele palpite de querer ser a tal, e isso está justamente no espírito imundo de Satanás, de Lúcifer, que ele achava que estava cercado de pedras fogueadas, era o manda-chuva lá dentro, era o querubim mais preparado. Deus até disse, Deus é bom. Deus, eu vou preparar esse moleque mais do que a todos, para depois ele não pensar, mas também o seu poder tão grande, o senhor vem contra mim. Preparou ele aferidor, andava sobre espera fogueada, mas ele disse, não, eu quero ser mais, eu quero ser semelhante ao Altíssimo, semelhante a quem o criou. Eu quero botar meu trono igual ao teu. Meu amigo, isso aí é demais. Então tu vai ser jogado, e jogou do céu para a terra, ficou no Éden, fez aquele estrago todinho em Eva, na raça humana, e continua fazendo. Veja Ezequiel, se você não vê o Papa lá em Ezequiel, é capítulo 28, capítulo 30 a 31. Veja se vocês não veem o Papa já ali dentro, sendo anunciado. Sentar-se no trono de Deus como se for a Deus. Entendeu? E começou outras coisas mais que agora, eu não li Ezequiel faz tempo, mas sentou no trono como se for a Deus. E depois, e tu pensas que és Deus, serás traspassado. Eu quero ver se tu és homem, vai ser traspassado, vai descer à sepultura. Começou a dizer sobre ele. E falou das nações, potentosas nações que viriam contra ele, do mesmo jeito que fala no Apocalipse. Então ali já estava demonstrando quem ia ser o diabo encarnado no homem, que é o Papa. Hoje ele está só no Espírito. Ele está no Espírito como Jesus está em nós, em forma de Espírito, né? Mas, depois de 1 Coríntios 15, 28, então, gente, nós somos ele e ele é nós. A noiva é Cristo e Cristo é a noiva. A mulher, vou dar um exemplo aqui, Alves é Elisângela. E Elisângela é Alves, embora que é na carne. Mas é para dar um exemplo, né? Deixarão as suas casas e ambos se unirão e serão uma só carne. Não é verdade? Uma só carne, um só sangue. Mas isso começou logo em Adão. Eis aí a varoa, agora ela é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Que até eu brinquei, eu disse aqui, disse, ele errou numa parte, Adão. Cada minha carne e ossos dos meus ossos, mas não diz coração do meu coração. Como o Beija-Flor disse. Então, o coração para coração, ela ia pensar, meu coração é do meu Beija-Flor, meu coração é de Adão, eu vou ouvir essa conversa dada, porque dessa conversa, irmãos, que parece uma conversa bobinha, dessa conversa, ele depois disse, eu sei que a igreja é mista, mas depois disse assim, ó, senta ali, roupa ela não tinha mesmo, né, que eles andavam luz, senta ali que tu vai ver o que é bom gozo. Entendeu? E ela sentou na relva, o fato aconteceu, já tinha misturado o sangue, então ela achou bom, eu acho que ela ainda disse assim, a serpente tinha razão, eu vou agora oferecer a Adão.
Chegou lá, Adão, Adão, eu descobri uma coisa, contou a história para Adão, Adão podia dizer, como Jó, tu falas como uma louca, o nosso Deus disse que não fizéssemos isso. Mas não, o irmão Branda diz que Adão podia rejeitar, mas temendo que Deus a matasse, aí ele também quis se envolver. Tanto é que em 2 Timóteo diz, quem pecou não foi Adão, quem transgrediu foi Eva. Porque o marido deitasse com a mulher, legitimamente, ele não está pecando. O pecado já foi limpado pelo sangue. Porque depois de sair, toda a raça humana saiu pecadora. É por isso que Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Ele não poderia nascer de uma mulher que tivesse experimentado o sexo. Porque tinha que nascer de uma virgem imaculada. Não é imaculada como diz a Igreja Católica, não. É imaculada, nunca ter sido tocado por homem algum. Virgem pura mesmo, entendeu? Tenho o maior respeito por José, tudinho. Então, isso aí, às vezes eu posso parecer polêmico, mas não sou. Eu estou aqui fazendo o quê? Não é fazendo estudo, né? Não é fazendo estudo. E o pastor Célio passou bem uns 2 meses fazendo essa pergunta no rádio e na televisão. Por que Jesus Cristo escolheu nascer de uma mulher virgem? E ninguém sabia responder, ele explicava tudo. Aí mesmo que haja uma força de expressão, como saiu de alguém que disse, não, se Jesus tivesse de casar, casaria com Maria Madalena. Se eu seja o filho, não critique nada não, porque às vezes isso é uma força de expressão. Se ele casasse com Maria Madalena, ou quem ia gostar era o diabo. Você caiu na armadilha que eu preparei. Porque o sexo foi a armadilha que o diabo preparou. Está entendendo? E agora, o Filho de Deus, o Salvador, que derramar seu sangue, como ele podia derramar seu sangue, ele tinha praticado sexo? Me explique. Então, jamais, milhões de vezes jamais, Jesus Cristo casaria com uma mulher carnalmente falando. E se alguém fosse perguntar a eles, meu filho, você não sabe o número de esposas que eu tenho. Todo aquele que eu conquistei na cruz sou minha esposa, a noiva do Cordeiro. Amém? E lá não tem sexo. Ele avisou aqueles saduceus que não creem na ressurreição e disse, a mulher teve 7 irmãos, como o marido morreu. Quando chega lá, quem vai ser? Aí Jesus disse, lá não se casa, nem se dá em casamento. E os vivos, realmente vivos, ainda que morra, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, isso é tremendo, isso não tem mistério nenhum. Jesus jamais poderia escolher uma mulher para casar com ela. E ele foi tentado, que a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Ele pode ter sido tentado por um olhar bonito aí, sei lá, de Madalena ou qualquer outro, mas ele... Não, a minha esposa já está escolhida, está escrito desde o céu. Amém? Glórias a Deus. Vocês já estão escolhidas por Jesus. Glórias a Deus. E lá não haverá sexo, não. Para dizer você é mulher, não se junta com o senhor. Não. O irmão Branco disse que mulheres vinham e abraçavam ele e dizia assim, meu precioso irmão. Aí ele, com aquele cuidado, para não abraçar a irmã, mas quando abraçava não sentia nada, como se estivesse abraçando essa cadeira aqui em relação ao sexo. E o amor transbordado de ver uma irmã ou um irmão salvo abraçando com ele. Isso é gostoso, isso é tremendo. Vou ver. É o espírito puro, é isso mesmo, irmão. Então eu vou dar um salto mais aqui. Ele, se sou hebreu, também sou. Se sou israelita, também sou. E já disse que recebeu o chicotado dos judeus, fez tudo. Isso aí já foi ele mostrando que tudo isso aconteceu com ele. Então, sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoite, muito mais do que eles. E em prisões, muito mais, em perigo de morte, muito mais. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, ou seja, 5 vezes 4, 20. Ele recebeu 190.
199. Não adianta pensar isso agora, não. 3 vezes fui açoitado com varas, eu fui apedrejado, sofri naufrágio, em viagem, muitas vezes, em perigo de assalto, de rios, de tudo, de serpente, de tudo. Em tudo, em trabalho e fadiga, em vigília, muitas vezes, em fome, sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Eu vou terminar. Além das coisas exteriores que me oprimem. Vou passar mais aqui, que é coisa só contando o que aconteceu. Então diz, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o 31, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos, querendo me prender. E fui descido no cesto por uma janela pela muralha, e assim escapei de suas mãos. Ou seja, ele mostrou que quando ele estava ali na cidade dos damascenos, então descobriram que ele estava lá. Então, vamos deixar a guarda no portão, quando ele for sair, a gente prende ele. Mas notaram isso antes e despediram ele no cesto, por cima do muro. Despediram ele no cesto. Então, igreja, vocês foram abençoados, glórias a Deus. É confiar só no Senhor Jesus Cristo. Olha, não há ninguém que tenha a segurança que nós temos, porque estamos em Jesus Cristo. Não há ninguém que tenha. A gente tira pelo presidente Kennedy, que estava cercado de homens para não deixar ele morrer, o atirador acertou 2 balas na cabeça dele. Não há segurança, não há nada fora de Cristo. Os construtores da cidade não terão um bom êxito se Deus não guardar a cidade. Então, essas coisas nos apontar para estar sempre firmado na fé em Jesus Cristo, essa fé que nos salvou antes da fundação do mundo. Deus nos abençoe, ó igreja do Deus vivo, Deus nos abençoe.